Olá pessoal, dia 14 de dezembro de 2018, mais uma ação e reação nessa sexta-feira de calor aqui na Baixada Santista, muito calor aqui hoje, tal. Um abraço para a dona Norma no Rio de Janeiro, que sabia que o João vinha aqui hoje, mandou um abraço para você, João, que ele sabe que você é o comentarista de sexta-feira, né? Hoje dia da pesca e dia também do Ministério Público, dia 14 de dezembro de 2018, né? Um calor senegalês. Estamos aqui com a presença do Paulinho Viazovski, diretor presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, e também com o João Vilela, comerciante, advogado, certo? Que estamos, comentarista do programa também, né? Estamos com problemas aí hoje, o João de Deus está com mandato de busca do João de Deus, né? Prisão preventiva do João de Deus. Ele está em Abadiana, mas está até agora num endereço incerto também. Também tem prisão aí, pedido de prisão do Luiz Fux por César Battisti. O César Battisti que passeou aí no governo Lula, governo Dilma, mas deveria ter ido embora, né? Agora a coisa está piorando para ele aqui, o César Battisti também está sendo procurado. O João de Deus também, né? Em Abadiana, vai acabar aquela cidade, né? Se o João de Deus for preso, porque 19 mil habitantes. O cara que vende chup-chup é do João de Deus. O cara da farmácia também é. O cara que tem uns serviços sociais ali, que ele que banca. Enfim, vai acabar tudo ali, né? Mas é a vida, né? Bom, no Rio de Janeiro também o Daniel Gomes da Silva, também desceu do avião de Lisboa, já pegaram ele, está metido em problemas, o empresário da saúde, né? O Ministério Público de Paraíba e do Rio de Janeiro atrás do Daniel Gomes da Silva, indiciado por desvio de mais de 15 milhões na saúde, né? Temos o problema das balsas, seguindo informação do meu amigo Rick Santos, que os motores estão meio complicados, aí vários motores precisam de manutenção, né? E o prefeito a Câmara de Guarujá proíbe a mendicância, né? Então, mendicância, o cara que fica com malabares no meio da rua, outro que fica lá pedindo dinheiro e tal. Eu, há pouco tive em Serra Negra, também tem a cidade ali outra cidade ali de Minas Gerais, não Serra Negra tem em São Paulo, que também tem lá placas, não dê dinheiro, não dê esmola e tal, você evita fixar a pessoa na rua e tal. E aquela coisa, tem gente que dá, tem outros que também já chegam mais veementes lá e a pessoa acaba ficando com medo de dar também, né? Então no Guarujá eles já querem acabar essa questão. Dura que se o Guarujá faz isso, Praia Grande faz, São Vicente faz, fica todo mundo aqui ou vice-versa, né? Que as cidades são irmãs gêmeas. Nós vamos discutir isso aqui hoje, né? Queria começar pelo Paulo Viazovski, que hoje é dia par, né? Dia 14, né? Então ele está na minha direita, à esquerda de você na tela. Obrigado por ter vindo no programa mais uma vez aí, Paulinho. Obrigado, Filete. Prazer fazer o programa junto com o João também, a vocês que estão nos assistindo. Uma sexta-feira ensolarada, uma sexta-feira dia 14. Hoje nós temos aí a confraternização, Filete, do Plano de Saúde Santa Casa, com nossos colaboradores, vai ser uma grande festa. É importante porque nós vamos aí coroar a finalização de um ano de muito trabalho, né, de muita dedicação, né, de muito amor pelo aquilo que o Plano de Santa Casa faz, que é a questão da saúde, a humanização, o acolhimento, todo esse trabalho compartilhado de gestão realizado junto com a Santa Casa, com o Augusto, com o Ariovaldo. Foi um ano difícil, mas foi um ano de grandes conquistas, foi um ano de quebras de paradigmas, foi um ano de criação de um modelo de governança que realmente deu um resultado significativo, não só para o hospital, mas para o Plano de Santa Casa. Enfim, eu acho que 2019, que vem aí 2019 com grandes perspectivas. Eu sempre fui um cara que penso de uma maneira muito positiva. Eu acho que o Brasil acaba momentos cíclicos, né? A gente tem momentos cíclicos na economia, ciclo na política. Por mais que a gente veja aí todo esse cenário que nós passamos ruim, a questão moral, política, enfim. Mas eu acho que nós já estamos vivendo aí um estado de sensação melhor para 2009, até na questão do comércio. A gente está vendo aí como que estão correndo as vendas de Natal, está todo mundo otimista com essa questão das vendas, o aquecimento da economia, geração de emprego. A Baixada deve ter uma quantidade de pessoas recorde, né? A gente está vendo que ainda é uma questão barata, é próximo a São Paulo, né? O meio é fácil de vir para cá. Então a gente vê aí que principalmente o Litoral Sul, Praia Grande, Mongaguá, Itaim, Peruíbe recebe uma população flutuante muito grande, que acaba impactando de um modo significativo em toda uma estrutura que os prefeitos acabam criando para receber esse turista em termos de saúde, de segurança, de balneabilidade de praias, de limpeza, enfim. Mas é isso aí, Filete. Acho que
Falando agora do Plano Santa Casa. Foi um ano de um ano bom, um ano de luta, mas um ano que foi vitorioso, né? Vitorioso, e nós teremos aí algumas novidades importantes para 2019. Né? O plano hoje ele tem um prédio de 11 andares, onde a gente tem 5 andares da parte administrativa e 6 andares para a parte de um atendimento clínico verticalizado. Mas para o ano que vem, grandes novidades, avanços. Devemos ainda inaugurar esse ano a clínica também em Bertioga, onde o Plano Santa Casa ganhou a licitação dos funcionários públicos de Bertioga, onde teremos um atendimento nosso na cidade de Bertioga, uma cidade também que, com a Riviera de São Lourenço, é uma cidade que a gente está prospectando uma quantidade grande de vidas, levando uma estrutura para dar um atendimento de qualidade. Enfim, ainda esse ano o Plano Santa Casa ainda inaugura, junto com a Santa Casa, essa unidade em Bertioga. E para 2019 aí nós temos grandes avanços em termos estruturais, em termos de comercialização, novidades importantes que vai impactar o mercado. João Vilela, mais uma sexta-feira aqui, uma sexta-feira de calor, né? Não aqui dentro dos estúdios, que os ar-condicionados estão funcionando bem, né? Mas na rua, muito calor, né? Muito calor. Eu gosto do calor, eu gosto do frio. Estava falando com o Paulo antes. Prazer, Paulo, fazer com você o programa. Você teve um trabalho muito forte na Prefeitura de Mongaguá, agora no Plano de Saúde da Santa Casa. Parabéns, eu sei que não é fácil. Tem uma equipe muito boa na Santa Casa, com o Augusto, com todo mundo que está na Santa Casa. Eu sei que a equipe pegou a Santa Casa num estado realmente de falência, quebrada completamente, e estão colocando nos eixos a Santa Casa, que é um orgulho, é o que deu o nome à cidade. Muito pouca gente sabe que a cidade de Santos, quer dizer, vem por causa de Santa Casa de Todos os Santos. Então, a origem do nome é incrível, como o hospital é praticamente mais antigo do que a própria cidade. Ele é concomitante, né? O hospital foi o primeiro hospital das Américas. Pouca gente fala isso, mas nós temos a Santa Casa de Santos, foi o primeiro hospital das Américas, e isso é um orgulho muito grande para nós que somos santistas e pessoal da Baixada Santista também. Eu queria colocar que, assim, você falou agora que está vindo muita gente, Filete, muita gente está vindo de fora, o Paulo falou a mesma coisa, e sobrecarrega as prefeituras, e é uma loucura. O que eu me assusto, eu fui ontem para São Paulo, aquela obra da entrada de Santos é de uma falta de noção completa. Eu não consigo entender aonde vai começar, onde vai terminar aquilo. Já olhei umas 3 vezes o projeto. É verdade que vai ter aquele elevado, aquele viaduto que vai passar por cima do fluxo da Nossa Senhora de Fátima. Mas o que estão fazendo lá, além de tirar as palmeiras, que na minha opinião foi um ato criminoso, mas vamos lá, as placas estão completamente equivocadas. As placas Centro São Paulo, isso na saída da cidade. Como Centro São Paulo? Centro da onde? Eu não entendi as placas, sinceramente, como fizeram. E outra questão é que eles estão querendo ampliar o número de pistas, que parece ser interessante. Não é centro de Santos e São Paulo? Sim, mas o centro vai passar para em São Paulo, se fosse o centro de Santos. A placa está dando a mesma indicação que para São Paulo, e você vai indo, já está na estrada lá, quem fosse... Vai um turista que venha para cá. Mas acertado, se tu pegar certinho, você vai lá sair no mercado municipal de São Paulo, não vai? Ah, de São Paulo, sem dúvida, é verdade. Se tu pegar certinho, né? Tem razão. Até de Ribeirão Preto, talvez até de Sorocaba, talvez de onde você pegar certinho, tu sai lá no mercado. Vai sair algum centro, você vai sair, é verdade. Ou até de Cubatão, que está mais perto. Mas o grande ponto é esse. Estão querendo ampliar o número de pistas, que é interessante. Só que vai chegar naquele ponto que o morro encontra a linha férrea, que ali tem uma linha férrea ao lado, vai lá ter um muro a gente não perceber, e estreita para 2 pistas para cada lado. Quer dizer, quem já instalou um redutor de chuveiro qualquer dia em casa, sabe que não interessa o tamanho do cano anterior, o redutor está ali e vai sair naquela quantidade pequena. Então não tem essa questão, é uma questão que o pessoal não sei o que aconteceu. Claro que tem aquela bifurcação ali, aquele semáforo que tem ali na nossa área de Fátima com a Martins Fontes, que é o que complica bastante também, mas eu não estou entendendo exatamente que projeto que eles estão fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto que me assusta é que outra forma de vir, quando eu vi que estava um trânsito absurdo, eu vim por São Vicente. Eu vou voltar por São Vicente. Também está um caos, porque não do trânsito em si, não tem tanto trânsito. O trânsito até é tranquilo em São Vicente. Mas as placas para você entrar, e olha que eu conheço bem São Vicente, aquela região, ainda mais ali da entrada de São Vicente, aquele pedaço, assusta qualquer um. Eu não sei como um turista, sinceramente, um turista que nunca veio para São Vicente, se ele consegue chegar um dia lá. Porque não dá. Você tem uma entrada onde era uma loja de imóveis, foi uma loja de material de construção ali, a virada da direita, abandonada a loja inclusive, aí você segue uma rua paralela à estrada. Depois tem uma bifurcação, você passa por baixo da estrada, até ali está mais ou menos
Ali para quem conhece está mais ou menos. Mais ou menos, para quem conhece está mais ou menos. Depois você vira à direita, tu fala, bom, supondo que seja continuado por aqui, porque tem uma placa dizendo para onde você vai, para São Vicente. Você vira à direita. Depois tem uma placa falando Santos, Santos, Centro e Praias. Se você pegar aquela placa, você vai parar no México 70. Não tem nem Santos, nem Centro, nem Praia ali. Então, quer dizer, está completamente fora. Claro que eu já conheço ali, a Frei Gaspar, sei onde vai dar, sei onde começa. Eu não virei na rua, mas eu sei que se virar ali vai dar problema. Então, quer dizer, são coisas que não dá para você entender a falta de planejamento. Como é que vai fazer? Aí, nós estamos, eu vou falar uma coisa meio absurda, nós estamos ilhados. Numa ilha, óbvio que nós estamos ilhados. Nós estamos ilhados de todos os lados. Porque você tem uma ponte Pênsil, que é uma estrada extremamente antiga. A ponte do Mar Pequeno é que o acesso é terrível. O acesso é péssimo. A parte aqui de São Vicente, de Santos, para entrar ali, de São Vicente somente para pegar por Mar Pequeno, é horroroso o acesso. Não tem menor condição. Praia Grande está direitinho, está em ordem lá, continua para lá, está tudo certo. Aí você tem a Ponte dos Barreiros, que é terrível, está num estado lastimável. A entrada de Santos está desse jeito que eu já falei para vocês. E a balsa, que seria a última escapatória do Santista, que nós estamos fechados, não vai entrar mais ninguém, não vai sair ninguém daqui a pouco daqui. A notícia é que está com 32 motores, estão condenados da balsa, a ponto de não dar mais nada. Então, quer dizer, a balsa está sucateada. É verdade que a Design Gallery vai abrir mais 2 lojas em Santos, vai comprar um pequeno helicóptero para você já ir para São Paulo e tal? Porque ele é ponto, tem, né? Tem ele ponto no Mendes Convence, tem na igreja evangélica ali na Costa. Quer dizer, para quem usa helicóptero tá bom, Filete? Tem bastante heliponto, né? Muita gente está usando, a população inteira está usando helicóptero. Não, mas vou perguntar essa Design Gallery que não tem menor condição. Tu já queria comprar um carro blindado, né? Mas nem isso, Filete. Vai continuar sem ser blindado o carro, vai continuar o carro. Não tem essa intenção mais nenhuma. Mas o grande ponto é esse. Eu sei que é uma ilha, mas não precisa ficar tão ilhado assim como nós estamos. Então, quer dizer, balsa, o acesso para o Guarujá não tem condições. A entrada da cidade, um planejamento que eu não sei de onde que tiraram para fazer essa intervenção agora, desse jeito, nessa hora, desse formato que eu não consigo entender. Por São Vicente também está um caos. Eu não sei, talvez seja um barco a solução, viu, Filete? Talvez o barco seja uma solução. O Paulo Viazov está contente, que o cara quer fazer um plano de saúde aí, já faz Santa Casa, que é aqui em Santos mesmo, tem na Bertioga e tal, na Baixada, ele está contente com essa questão, né, Paulo? Não, acho que o João colocou bem. E tem que existir, sim, uma certa preocupação em relação dessa infraestrutura viária na questão modal de transporte. Eu acho que, até porque o pessoal comentou-se muito da questão do VLT. Sim. Eu acho que o VLT também começou de forma errada. Muito. Ele tinha que começar de fora para dentro, não Paulo, de dentro para fora. Só te interrompendo rapidamente, eu não conheço um sistema de trem no mundo, olha que eu gosto de sistema de trem, eu nunca ouvi falar que saísse sem ser da garagem. Primeira coisa que você constrói de um trem é a garagem. Onde você sai o trem, você faz a manutenção do trem, é o primeiro lugar que você constrói, não tem como. Você pega em Paris, são as gares, na Alemanha, todo lugar no mundo é regra. É trem, é bonde, é VLT, o que for. Nunca houve na história da humanidade, nunca houve, a não ser aqui, que é uma coisa bacana, você constrói primeiro o trem, coloca o trilho e depois você vai pensar na garagem para fazer a manutenção um dia, se der depois. E começou no nada para lugar nenhum, onde não vai o fluxo exatamente. E custou R$1 bilhão, que é uma loucura. Desculpa te interromper, Paulo. Não, mas essa preocupação, talvez a gente sempre tem que, até para a gente poder ter um processo de reflexão nessa questão das políticas públicas metropolitana. Né? O interior, talvez os gestores públicos do interior, de um modo muito mais avançado, eles tiraram as vaidades de lado, fizeram grandes projetos compartilhados para que cada cidade tivesse a sua característica para algum tipo de serviço ou para alguma utilidade em relação às políticas públicas importantes, e aqui não. Então aqui, às vezes, você vai no Condesb, você não tem, às vezes, a presença de todos os prefeitos participando, você não tem uma união de forças para que possa ter uma musculatura necessária de reivindicar algumas coisas importantes junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para a região metropolitana. Então, se nós não pensarmos de um modo mais metropolitano, se não houver mais união de todos os prefeitos
num planejamento estratégico importante, falando de transporte. Transporte hoje é primordial, em qualquer local do mundo. Porque é com o transporte que você vai buscar saúde, é com o transporte que você vai atrás da educação, é com o transporte que você vai para o emprego, né? O transporte é muito importante na vida, tanto é que em algumas cidades europeias, você não mora nos grandes centros. É muito caro você morar próximo aos grandes centros. Você mora distante, mas distante ou você vai de trem, ou você vai de metrô. É um distante e aqui viável, a gente né? vê essa questão, até a questão do monopólio rodoviário. Sim. E nós temos uma malha ferroviária que já tinha todo um traçado, que era só colocar para funcionar e nunca quiseram por causa do lobby, da pressão, né? Enfim, eu acho que como agora houve o efeito Bolsonaro, né? O Brasil está vivendo aí um momento de esperança, quem sabe essas políticas públicas importantes voltam a ser introduzidas nesse processo para que a gente possa ter um avanço em alguns segmentos. Ontem o Olhovaldo esteve aqui com o Dr. Aldo, né? Também falando da Santa Casa e tal, e nós estávamos comentando, né, que Saturnino de Brito idealizou os canais, a parte de saneamento. Aí Prestes Maia fez a interligação, né, do modal rodoviário com o ferroviário. Mas se você for, como o Paulinho lembrou muito bem, não sei se ele viu o programa de ontem, né, mas se você for em Campinas, região de Ribeirão Preto, eles estão muito mais desenvolvidos que a gente. Claro. Aqui para fazer um viaduto, uma viaduto da entrada da cidade é difícil, você vê como o prefeito penou, tem que pegar dinheiro emprestado, que não vê um parto, né, uma porcaria de uma entrada. Vai ficar bonito, mas é uma entrada. Se você for em Campos, se você em Vitória, tem 3 pontes. Enormes. Se você for na Amazônia, tem uma ponte lá de 5 quilômetros. Certo? Aqui não é ponte, é túnel, é maquete. 1937 agora sai. 1927 começou, 37 sai. Gastaram 6 milhões em uma maquete. Não sei o que quer dizer. É difícil. Então é o que o Paulinho falou, né? Às vezes tem que ter um pouco mais de humildade, sabedoria, né? Que eu lembro que tinha uma reunião, que eu não sei que era prefeito, falou, vamos chamar Santos e região da Baixada, uma coisa assim. A Maurici, Maurici Mariano, Guarujá e região da Baixada. Não, porque Guarujá não, mas você perguntava o argentino, o Guarujá é mais conhecido que Santos. Então por nós contente a todo mundo. Mas enquanto fica com essas vaidades, né? Maurici, que Deus tenha, São Paulino, gente boa, mas enfim, tinha essa vaidade de um com o outro, tá? A coisa não adianta, é o que o Paulinho falou, a cidade tem mais um modal para isso, vamos favorecer, e as cidades têm que ser unidas, porque senão você não vai ver um desenvolvimento. Aqui você vê, nós tínhamos um aeroporto, como você sempre fala. Então, cadê o aeroporto? 1950, vamos pensar em 1950 aqui na Baixada Santista, em Santos principalmente. Você tinha o aeroporto, que era do Guarujá, que funcionava com rota regular da Panam, da Royal, tinha várias empresas usando para você ir. Eu tinha fotos do meu avô, que ele ia regularmente ao Rio de Janeiro, que ele tinha negócio no Rio de Janeiro, ele ia uma vez por mês, ele ia ao Rio de Janeiro, ele pegava o avião. Bonde nós tínhamos trem. Nós tínhamos, iam para a Estação da Luz, quisesse pegar o trem, inclusive, para o Rio de Janeiro, nós tínhamos como pegar um trem para o Rio de Janeiro, Flecha de Prata, você ia até a Luz, você pegava o trem até o Rio de Janeiro, você ia até Jundiaí de trem, se você quisesse, e de lá você poderia pegar outros trens, inclusive. Então, quer dizer, você tinha modal em 1950, que ninguém imaginaria, em 2020 quase, não tem nada. Mas, Paulo, você foi durante 8 anos prefeito. Nós perdemos o que nós tínhamos, né? Que foi a primeira educação pública. Sem dúvida, o bonde foi um dos primeiros do Brasil. Tudo era para São Paulo, vanguarda. Hoje, nós, às vezes, para fazer uma ponte, 100 anos. Para fazer um túnel, não sai. Para um aeroporto... Mas é o que o Paulo falou agora, Filete. Paulo, você foi prefeito durante 8 anos em Mongaguá. Você está falando agora do Condesb. É o que eu sinto, eu nunca participei, não tenho nem ideia como é que seja. Mas o que eu sinto é esse, cada prefeito não consegue falar com o outro, porque tem vaidades no meio do caminho, não sei o que acontece exatamente. Alguns prefeitos não vão também, Não, exatamente, mas o grande ponto é esse, nós não conseguimos votar em deputados federais e estaduais em número suficiente na Baixada, vem muita gente de fora e acaba levando os votos daqui também, não temos uma pressão política razoável. Você pega Campinas, você pega Ribeirão Preto, você pega Sorocaba, você pega Bauru, você pega qualquer região do estado de São Paulo, Vale do Paraíba, em Taubaté, aquela região, você tem uma força muito grande. E aqui você não consegue nada. É sempre a política do não. O não você consegue toda hora. Eu nunca vi coisa igual. O prefeito de Santos, ele era afilhado, apadrinhado do governador de São Paulo, do Geraldo Alckmin, e o pior valor per capita por saúde que vinha era para Santos. Para a Baixada Santista, não vou nem falar para Santos, que é para a Baixada Santista. O menor valor per capita é para cá. O menor investimento é para cá.
apesar de todos os prefeitos quase serem do PSDB. Isso é do mesmo, não estou falando do PSDB por ser PSDB, mas é do mesmo partido do governo do Estado. Eu não consigo, mais fácil, eu nem sei qual era o teu partido, tá, Paulo? Estou falando... Teria mais facilidade de demonstrar para o governador exato, uma facilidade, teoricamente, pelo menos. Mas o que eu vejo assim, você não consegue ter o maior porto da América Latina. É algo absurdo que nós temos aqui. Nós temos 54 berços de atracação no porto. Pra você ter uma ideia do que é isso, com a expansão do porto no Rio de Janeiro, lá tem 13. É algo monstruoso isso aqui. Santos tem tudo, a região. Quando eu falo Santos, é Baixada Santista. Tem tudo para dar muito certo. O Vale do Ribeira é abandonado, mas desde 1930 por Getúlio Vargas. Que teve aquela questão de 32, e lá ficou abandonado. Acabaram com tudo para lá. O trem que vocês tinham ali, passa ali, o lugar da linha de trem, passa pela sua cidade. O que é interessante, João, o pessoal acha que o porto é para a cidade de Santos. O porto é para a região metropolitana. Exatamente. Você pega portos importantes que já tem um avanço tecnológico. Às vezes, a pessoa do porto está a 20, 30 quilômetros, numa região retroportuária. Então, o pessoal acha que a região retroportuária tem que estar ali, perto do carro. Nada disso. Que o Mourão queria fazer na grande. O aeroporto comercial, uma retroportuária ali, 20 quilômetros é perto. É muito perto. É perto. Tem uma ligação ferroviária constante. E o porto impacta a economia da região. Não é só da cidade de Santos. E tem que se pensar de uma maneira metropolitana e tem que se pensar de uma maneira de expansão do porto. Porque daqui a pouco, na questão do custo, da logística, a pessoa vai para Paranaguá. Fácil. E vai perder, vou perder receita aqui. Fácil. Agora, a autoridade portuária também, ela trabalha de um modo como se ela estivesse numa cúpula. Ela não conversa. Ela até dificulta o diálogo, né, no desenvolvimento de uma política pública importante, metropolitana. Então, quando eu falo jogo, é isso que tem que acabar. Essa integração, esse compartilhamento de ações, né, o envolvimento da sociedade é muito importante, isso não existe. Paulo, falta ousadia, do meu ponto de vista, dos agentes públicos. Falta ousadia, alguns têm, não é que ninguém tenha, alguns têm. Falta comprometimento. Falta confiança, sabe? Falta muita coisa pra gente. A população fica ali observando pequenas melhoras como se aquilo fosse grande coisa. A nossa região tem que ser protagonista. Nós deixamos para trás e nossa região toda tem que ser protagonista. Não dá para as cidades são emendadas uma na outra. A grande maioria dos turistas que frequentam Mongaguá não sabe onde termina a Praia Grande, começa Mongaguá e começa Itanhaém. E vai numa linha só. Quem já conhece mais, tudo bem. Mas é uma cidade só. O bandido que está em Itanhaém vai para Mongaguá, que vai para Praia Grande, vai para São Vicente, vai para Santos, vai para Guarujá e vai para Cubatão. É ligado uma coisa na outra. Se a coisa não tiver estruturada ao ponto das polícias estarem estruturadas na mesma ponto, as guardas municipais estruturadas da mesma forma, tendo câmeras coligadas uma coisa com a outra, porque eu não vejo sentido ter realmente uma região metropolitana, que foi a primeira região metropolitana, a Baixada Santista, a primeira região metropolitana do país, fora capitais. Foi a primeira. Talvez a que menos tenha andado. Porque é o que você falou, a impressão que dá é que os prefeitos, eles nem olham. Vou tentar expulsar o problema para a cidade vizinha. E em todos os sentidos. O Filete acabou de falar da questão dos moradores de rua. Realmente. Esse projeto é do Guarujá. Então, esse projeto do Guarujá, assim, o prefeito vai vetar, certamente. A Câmara foi os vereadores que... Fizeram. Realmente, você não tem... é proibido você utilizar pessoas pedindo dinheiro e malabaristas, por exemplo. Claro que isso é proibido. Está no Código Brasileiro de Trânsito. Não precisa nem proibir de novo. Já está lá. Está impactando, Eu estava outro dia em São Vicente, ali naquela saída... que tem, eu não lembro o nome daquela rua, mas que vai dar na praia ali, que tem, paralela, Presidente Wilson, chamam de linha amarela ou vermelha, eu sempre confundo as duas linhas, a linha amarela. Na linha amarela, onde passa o VLT, naquele cruzamento com a praia, tinha lá o rapaz jogando os bastões de fogo para cima. Caiu um bastão e colou ele para debaixo de um carro. Começou a pegar fogo. O cara ficou desesperado do carro, não sabia se ia para frente, para trás, não dava para ir, aquele caos todo, quer dizer... Não pode, claro que não pode você ficar jogando malabares, muito menos criança pedindo dinheiro, não pode ninguém transitar entre os carros, não pode, olha, só para te falar, o Código Brasileiro de Trânsito veta e proíbe realmente você pegar distribuindo panfletinho lá no carro, de construtora, não pode, é proibido. É Código Brasileiro de Trânsito, claro, é matéria federal. Mas aí também é proibido moto no corredor e anda. É proibido um monte de coisa, mas é questão de fiscalizar e punir. Sim.
É proibido jogar lixo no chão. Tem lei municipal para jogar lixo no chão e tem multa. Mas tem que fiscalizar, punir. E é a única forma. A gente sabe, nós temos mais ou menos a mesma idade, o Paulo, eu, você. A gente sabe que ninguém usava, apesar de ser obrigado a usar cinto de segurança, a gente não usava naquela época. Era obrigado, já tinha o cinto, já era obrigado. A gente não usava capacete na moto, a gente não fazia um monte de coisa. Começou a fazer quando? Quando começou a ter multa, quando começou a doer no bolso, quando vinha em ponto. Né? Hoje você não pensa duas vezes, você não fica na dúvida de você puxar o cinto e colocar no carro. Ninguém fica na dúvida, porque teve a punição, houve o aprendizado, ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. É o que acontece sempre, aquele ponto que a gente já sabe, aquele provérbio antigo, ou aprende pela dor, ou pelo amor, melhor pelo amor, mas se não aprende, vai nesse ponto. E o grande ponto é esse, chega na cidade hoje, nós temos, antes de proibir, tentar incriminar o pedinte, o cara que está na rua, tem várias ações anteriores, você não vai conseguir mandar prender o cara por ele estar na rua. Apesar de ser contravenção penal, tá lá no Código de Contravenções Penais, vadiagem é contravenção penal, mas tem tanta coisa no Código de Contravenção Penal que quem quiser um dia ler, é sensacional. Tem coisas assim risíveis. Vocês vão ver, todo mundo aqui comete alguma contravenção penal cedo ou tarde, tá? Quando a gente brinca com isso aí, tem um monte de coisa que é interessante. Mas o grande ponto é esse. É possível? É. Mas antes tem que fazer muito trabalho antes. Sabe? Tem formas de você utilizar, acabar com as placas, pode colocar as placas. Né? O que os caras veem? Dinheiro. Eles querem dinheiro. Se tiver uma conscientização da população, não dê dinheiro. Nós temos um lugar, nós temos o abrigo, não dê dinheiro que vai manter a pessoa na rua. Se fizer um trabalho consciente com a população, com placas, com tudo mais, você consegue reduzir, porque aí vai fixar na rua. Infelizmente é isso, e vai continuar bebendo, usando droga, crack. 80% e quase 90% dos moradores de rua, isso por dados da própria Prefeitura de Santos, utilizam alguma substância tóxica, como crack, como maconha, como qualquer coisa desse tipo. 87% é viciado em drogas lícitas ou ilícitas. Às vezes não é droga, às vezes é assim, é bebida, né? Não droga. Sim, o cara se fixa na rua daquela forma. Sim. E ali dá pra frente, para ele cometer pequenos delitos. Não precisa muita coisa, roubar fio, começa a roubar uma coisa, a outra, extorquir alguém que está tomando conta de carro. A gente sabe como é que funciona, ninguém precisa aprender isso, todo mundo sabe como é que funciona. Ficar dormindo no jardim da praia, aí sim você pode pegar, você está dormindo no jardim da praia. Uma coisa que eu tenho visto com constância aqui, Paulinha, é cara segurando 2 bicicletas, né? O cara vai na rua com 2 bicicletas, no mínimo tem que ser investigado, né? Pode ser a bicicleta da namorada, da namorada que furou o pneu, pode ser uma bicicleta que ele tenha comprado para ser uma bicicleta reserva, mas causam algumas dúvidas, né? Entendeu? Muita gente segurando 2 bicicletas, vai com a bicicleta e vai levando a bicicleta. Acho bem esquisito, né? É uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha, né? Mas eu acho assim que, como bem o João falou também, tem coisas que às vezes o poder público acaba falhando e tem coisas que a gente observa que aumentou muito, né? Eu estava outro dia reparando, os radares. Sim. Não tem um efeito educativo, né? Tem um efeito arrecadatório. Só. E aí eles colocam os radares naquelas posições estratégicas onde parece que você aumenta a velocidade do veículo sem você estar fazendo com que aquilo aconteça. Porque a própria descida... Tem muita pegadinha, Paulo. Então, assim, por que... Como aqui depois do túnel Rubens Ferreira, tem um, né? Também aqui. Colocaram agora na rodovia, eu estou indo muito para Mongaguá, indo e voltando, alguns radares que colocaram, desproposital a localização do radar, o modo que está sendo feito, não é para educar, é para arrecadar. É para arrecadar. Entendeu? Então, você não vai educar a população desse modo. Tudo bem que a questão da multa é um fator inibidor, é um fator que mexe no bolso, é um fator que faz com que a pessoa reflita e coloque... Mas não é essa forma certa. Mas não é dessa forma. O que eu falo como referência sempre de radar, Paulo, é na subida da Imigrantes. Você tem uma placa, antes de começar a subida, ele está ali 100 por hora. A velocidade na parte da Baixada Santista é 100 km por hora. Quando você começa a subida, antes de começar, tem uma placa 80 km por hora. Depois você roda. Quando você está lá em cima, perto da balança, na subida da Imigrantes, tem uma placa dizendo 120 km por hora, veículos leves, e 100 km por hora, veículos pesados. Então, teoricamente, você está 80, então. Só que você já não lembra que essa placa já está a quilômetros e quilômetros de distância. Você já perdeu a noção que você está lá. E tem uma placa lá mostrando 120. Qual que é a tendência? Você começa a acelerar até 120 ou manter a 120. Só que embaixo dessa placa de 120 km por hora, tem um radar de 80. Mas 10 centímetros antes da placa. Porque antes da placa tudo bem. Então, se você passar nessa placa que está escrito 120 por hora,
Aliás, é interessante, o radar está bem pouquinho antes, Mas tem um radar de normalmente 80 na ou um radar multa... de 100? Radar de 80. Pô, mas aí vai multar todo mundo, né? Exatamente. Então, se você pegar na placa, já levei uma multa dessa, você vê a multa do seu carro, você é 89, 90 por hora, 90 e poucos por hora, e na foto da multa tem lá 120 por hora. Você fala, poxa, eu ganhei. Não ganhou, porque depois que da muitas placa. vezes a pessoa não reclama Mas porque a pessoa não sabe. Quilômetro tal, vai completamente... lá pra quilômetro de 15. Pegadinha, é pegadinha. A pessoa vai lá pra Boiçucanga. Praticamente embaixo da placa de 120 é 80. A pessoa vai lá pra Ilha Bela, aí toma uma multa no quilômetro 256. Ela não sabe que quilômetro é esse. Exatamente. Podia falar 256, né? Mas a parte arrecadatória é verdade. Você pega na cidade de Santos, derrubaram todos os coqueiros lá que tinha, as palmeiras imperiais, derrubaram todas. Mas os radares estão ali, bonitinhos, na ponta da saída da cidade. Esses eles não mexem. Bom, estamos sendo transmitidos agora ao vivo, começando às 1h15, acabando às 12h15. A reprise às 23 horas e a outra representação a 1h da manhã de sábado, né? Se você quiser mandar pergunta para o Paulo Viazovix, ex-prefeito de Mongaguá, presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, muito alegre hoje a festiva do Plano de Saúde, né? Muito bacana, fizeram um jornal da Santa Casa, também do Plano de Saúde, puseram uma página, eu fiquei muito contente com uma página com as verdinhas, com as rosinhas, com as pessoas que ajudam lá, né? Valorizar as pessoas também que fazem trabalho voluntário, né? Se você quiser mandar pergunta para o Paulo Viazov sobre plano de saúde, alguma coisa sobre gestão da região que ele entende bastante, 13, para quem é fora de Santos, 99711 5545. Se quiser mandar pergunta para o João, também mesmo telefone, aí mesmo zap, 13 99711 5545. Nós vamos a um breve intervalo, é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
melhor programação. RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá pessoal, estamos de volta na Nação em Reação, hoje dia 14 de dezembro, dia do Ministério Público e dia nacional da pesca também. Bom, tem muitas participações aqui hoje com o Paulinho Viazovski, presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, e também João Vilela, comerciante, advogado, né? Bom, tem a pessoa que não se identificou aqui, José Augusto Santos. Parabéns ao programa de hoje, vocês estão falando da entrada de Santos, está uma confusão total. José Augusto dos Santos. Tá? É verdade, José Augusto, tá terrível, infelizmente. Tem mais participações aqui. O Carlos Alberto, boa tarde a todos, muito calor mesmo. Parabéns ao Vilela e ao Viazovski. Pergunta ao Vilela, as privatizações trouxeram muitas misérias para as famílias dos ferroviários. As ferrovias privadas tiraram ajudantes de maquinista, e, enfim, um salário de mecânico ferroviário era bruto em 94, R$ 1.500. Depois de 22 anos, é R$ 1.056. Foi o problema das privatizações. É o Carlos Alberto. Carlos, eu não acho que seja o problema da privatização. O problema é a falta de ter competição nessa área. A gente tem que ter muito mais vias. Porque o poder público... Falta o crescimento do crescimento, modal, né? Justamente. Nós estamos com a mesma malha rodoviária que tínhamos nos anos 40. Ou seja, se é que não está menor. As pessoas não pegam mais. O grande ponto é isso. Claro, mas o grande ponto é esse. Se você tiver uma quantidade de trem, vai ter uma concorrência muito maior, uma utilização muito maior, a coisa muda completamente, como no mundo inteiro. Não é questão de ser estatal ou ser privatizada. A questão de ser estatal porque naquela época o governo colocava dinheiro na FEPASA, nesse negócio todo. Só que no final das contas também não progrediu. Infelizmente não teve benefício. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o governo ele tem que trabalhar para a população. E não o que acontece hoje em todos os lugares do Brasil, que a população trabalha para o governo. É o contrário. O beneficiado tem que ser a população. E não ao contrário, a população tem que ser extorquida por todos os governos. É o que acontece. Então, na questão ferroviária é a mesma coisa. Nós não temos trem levando para as ferrovias, para os portos, não tem interligação com aeroportos, uma vergonha que fizeram agora no monotrilho de São Paulo, por uma questão de uma falta de conversa entre o governo estadual e o governo federal, na época com a Dilma e com o Alckmin, que gastaram uma fortuna para fazer um monotrilho ligando o aeroporto. Chega no aeroporto, você já foi no aeroporto internacional com esse VLT que fizeram na VLT, não, é o monotrilho que fizeram lá, e você tem que pegar um ônibus, porque não chega até o aeroporto, fica a 2 km do aeroporto, 3 km do aeroporto, quer dizer, você não consegue ir a pé e você tem que pegar um ônibus. Que é um absurdo completo. É o único lugar do mundo que constrói, gasta uma fortuna da população e não chega no lugar que era para chegar. Quer dizer, são coisas que não dá para entender. Essa questão da malha aeroviária, os aeroportos é outra questão. Você pega agora, ontem teve uma possibilidade, o Temer fez uma medida provisória,
permitindo 100% do capital estrangeiro para as empresas brasileiras que tenham aviões. Vocês já viram, só pode transportar dentro do Brasil, fazer essa viagem entre São Paulo, Brasília, São Paulo, Rio, São Paulo, empresas brasileiras. Você nunca vai pegar uma Lufthansa, você nunca vai pegar uma outra empresa estrangeira, porque não pode. Tem que mudar isso, não dá para você continuar dessa forma. Então, falta concorrência, o preço está lá em cima, é muito mais caro do que qualquer lugar no mundo, o valor da passagem, aí menos pessoas andam, menos aeronautas são contratados, menos tripulação contratada, menos mecânicos de aviação contratados, porque tem menos aeroportos, menos aviões, menos empresas, por regras ridículas que no mundo inteiro não nos convivem. Então, o trem é a mesma coisa, o navio de cabotagem é a mesma coisa, e aeroportos é a mesma coisa. A falha é realmente ter mais empresas, maior competição, menos burocracia e menos corrupção. Paulinho, isso aqui é para você. Uriel Vilas Boas, advogado, jornalista, um abraço, Uriel, está contente, Palmeiras campeão, Palmeiras está contratando, hein? E o Santos trouxe o Jorge Sampaoli, treinador argentino, que foi muito bem em 2015 com a seleção chilena, né? Ganhou a Sul-Americana, e foi treinador da seleção argentina esse ano, que não foi tão bem na Copa, né? Caiu nas oitavas de final com a França, campeã, 4-3, um jogão lá. Mas o São Paulo vem aqui para Santos, diz que assina um contrato no sábado, e é um treinador internacional aí. E o Uriel, que é palmeirense, está mandando Paulinho aqui. Quando teremos um entrosamento regional para buscar soluções para problemas comuns, como saúde, segurança, habitação, educação e na área social? Também no comércio e no turismo. Uriel, boa tarde. Importante a sua pergunta. É o que a gente estava falando até agora há pouco, essa questão desse compartilhamento, dessa entrosamento melhor em relação aos prefeitos. Acho que tem que haver mesmo que nós temos hoje o Condesme, né? Nós temos aí uma política pública importante que nós não tínhamos no passado, inclusive com um espaço físico para reuniões, onde é compartilhado 50% dos prefeitos, 50% do governo do estado que participam da AGEM, né? Mas infelizmente ainda não existe. Mas eu acredito que nós estamos caminhando para uma grande reforma do Estado. O Estado, realmente, nós tivemos na época do Bresser Pereira, na época do Fernando Henrique, já um processo de desburocratização, onde nós tivemos aquele Estado que era um Estado burocrático e passou por um Estado gerencial, né? Por uma gestão mais rápida, uma gestão mais eficiente, com alguns mecanismos que, inclusive, trazendo mais a iniciativa privada para dentro de um processo de gestão pública importante, que foram as PPPs, né? Eu sempre falo que a iniciativa privada, ela tem toda uma governança corporativa, às vezes mais eficiente, e ela não é tão engessada como a administração pública, por muitas normas, elementos de corrupção. Lei de licitação, que é um caos. Exatamente. Então, eu acho assim, nós vamos partir aí para uma grande reforma do Estado, nós estamos partindo aí para um momento político diferente, né? Está existindo aí também um amadurecimento muito grande por parte dos agentes públicos, e até mesmo porque essa comparação do que foi para o interior, o que a Baixada ganhou nos últimos anos em termos de investimento do governo do Estado, do governo federal. Então, eu vejo, Uriel, eu acho que vai haver aí sim essa sintonia melhor, essa participação, essa discussão de políticas públicas metropolitanas importantes para a região, essa musculatura e esse capital político que nós temos que resgatar, como bem falou o João. A gente perde em termos de representatividade, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Fizemos um número muito pequeno de deputados, pela grandeza do que é a nossa região, pelo que a região representa em termos de economia, de geração de emprego, da importância que é num cenário político. Mas tudo isso se deve também, João, ao eleitor. Claro. Cada povo tem um governo que merece. Os políticos não estão lá porque chegaram lá e falaram, eu quero ficar aqui. Eles foram eleitos, né? Então é por isso que eu acho que mas você sabe que não é só isso, né, Paulo? Não. Eles foram eleitos, mas às vezes num sistema fechado, que é o que acontece muito no Brasil, que não tem opção, né? Não tem opção. Você vai votar naqueles que são, até agora mudou bastante, mas a máquina pública ela era feita para se votar naqueles mesmos candidatos. Isso. Existe esse sistema corporativista, né? Muito corporativista. Haviam pessoas que, você, por exemplo, hoje você não é prefeito nem porque você morreu, você continua trabalhando, você continua fazendo suas coisas, você continua tendo o seu trabalho.
Tem pessoas que dependem só da política. Então o cara faz tudo para não sair da política, daquela forma que ele está ali, e ele acaba se corrompendo, ele começa a fazer qualquer jogo. Nós não tivemos essa reforma eleitoral, não existiu. Não, a gente queria uma reforma eleitoral diferente, né? Uma coisa onde houvesse Olha, a questão do voto distrital, ele começa por aí. As pessoas às vezes você tem que votar na pessoa que está na sua região. Olha, eu moro no Gonzaga, eu conheço lá o fulano que mora no Gonzaga, ele é meu representante na prefeitura. Então ele é o vereador que eu vou eleger. Se tiver algum problema, eu vou ter que procurar nesse cara a solução. Se o Gonzaga está ruim, ele é meu representante. Meu e de todo o bairro do Gonzaga e Boqueirão, que estiver junto com ele. Se ele por acaso renunciar, for destituído, tem nova eleição. Como é no mundo inteiro civilizado que tem voto distrital, é assim. Uma nova eleição para colocar uma outra pessoa naquele lugar. Não vai vir um suplente de outro lugar. É o grande ponto, porque daí quem está na Zona Noroeste, em algum bairro lá, olha, você quer do Vila São Jorge, o cara está aqui na Vila São Jorge, o Rádio Clube está aqui. Ele vai ter a possibilidade de cobrar daquele cara, olha, vereador, o seu bairro está com problema, vai lá no prefeito, cobre do prefeito, que a situação está ruim. Agora, qualquer um faz qualquer coisa, e a eleição fica muito cara também. Sem dúvida. Porque imagina um vereador que tem que cobrir a cidade inteira, para arrecadar votos em todos os lugares. E acaba inibindo pessoas que queiram participar muito em função alto. do Exatamente, custo. Exatamente. Então, a pessoa fala, quanto eu vou gastar para ser prefeito? Quanto eu vou gastar para ser vereador? Então, talvez essa novidade que tenha tido agora do Bolsonaro, que ele gastou metade do que ele arrecadou, e arrecadou de uma forma, fez uma campanha pela internet praticamente. Espero que dê certo o sistema, porque o país está todo confiando, e você sabe muito bem que política, assim como qualquer outra atividade do ser humano, desde o casamento ao comércio, é confiança. Talvez a palavra mais importante que tem que resgatar no Brasil seja a confiança. Confiança em todos, na realidade. Confiança nas pessoas. Porque é o grande ponto. Nós, infelizmente, ficamos num sistema viciado há muito tempo. E agora, talvez, a gente consiga ter uma visão de que tem que melhorar, porque não deu certo. Simplesmente não deu certo. Tudo que está aí, a segurança pública não deu certo, a educação não deu certo, saúde pública não deu certo, transportes não deram certo, não deu certo. Nós temos que mudar tudo. Se vai dar certo esse novo sistema, a gente não sabe. Mas o antigo a gente já sabe que não dá certo. Bom, tem várias participações aqui. O Miguelzinho da Frota Vento mandando um abraço para vocês. O Creginaldo estava aqui nos estúdios da TV Com. O filho do Augusto, o Creginaldo. O São Paulinho deu risada agora. Tá certo. A Alzira Gil, esposa do falecido cantor internacional Gil, né? A Rosima Roldan, advogada. A Fernanda Vanucci, o professor Zap. O professor Zap vai montar um cursinho lá em Portugal. Que não tem. O professor Nive da UP, que fez um check-up lá em São Paulo, mas está 0 quilômetros. É o professor que não dá uma aula, dá um show. O Rick Santos e a Camila. A Camila. Tem várias participações aqui, né? O passarinho está botando água aqui na minha sopa, né? Filete anunciou o Jorge Sampaoli, mas não assinou ainda. Quem anunciou foi o Santos. Cuidado, hein? Em 1994, o Carbone chegou empregado. Deu entrevista, falou com o Milton Teixeira. Depois desceu e estava sem emprego. O Castilho negociou na mesma noite e deu certo. Então, o Santos, em 84, anunciou o Carbone e contratou o Castilho. Então, é bem complexa essa questão de anunciar, mas é que o Santos comentou. Você gostou dessa do Jorge Sampaoli? Gostei. Eu acho que vai ser vai ser uma aquisição boa para o Santos, nessa fase que o Santos vive. Eu acho que vai trazer aí Treinador durão. Acho que vai trazer uma respeitabilidade, uma condição diferente para que a gente tenha aí perspectivas de sucesso aí no elenco. Essa semana foi muito comentado, no começo da semana, semana passada o Bial fez um programa, né, onde algumas ativistas, inclusive uma estrangeira, falou sobre o João de Deus, essa questão toda, né, tal, e depois isso foi se aumentando, e tem mais de 300 mulheres que entraram no Ministério Público e tal, e foi pedido a prisão preventiva do João de Deus, né, a gente fica, né, perplexo com a situação, né, porque a gente sabe que o Espiritismo é uma religião muito bonita, né, tem Allan Kardec, tem outros aí, né, que são, que fizeram história aqui, tivemos vários no Brasil também, né, Chico Xavier, né? E o que causa um pouco de estranheza é assim, né, lógico, nada contra quem tem fazenda, quem tem patrimônio e tal, mas geralmente os pessoal espíritas, eles não têm essa visão capitalista, né, e o João de Deus tem fazenda, tem não sei o que, mas tudo bem, também deve ajudar muita gente,
aquela cidade de Abadiana com 19 mil pessoas, né? Até o moleque que vende chup-chup vai ser prejudicado, né? Porque o moleque não vai ter mais chup-chup, aquela lojinha que vende o Danonezinho, o leitinho e tal também não vai ter, aquelas casas de assistência social também vão parar tudo, porque é ele que banca tudo, né? A gente fica chateado, mas também é uma coisa, né? Parece que é o Abdelmaci, né? 2, que era um médico de talento, né? Um médico famoso que também fazia apelações sexuais com pacientes anestesiadas, né? E agora o João de Deus, que pela fé, segundo as mulheres, ele tenta de uma certa maneira tirar algum proveito sexual, né? É uma coisa triste, né? Se a gente pensa o espiritismo e tudo mais, então é um dom que às vezes as pessoas têm, esse dom da cura, esse dom de poder fazer com que algo sobrenatural às vezes aconteça, ou pela fé, ou até pela... A pessoa tem que ter também esse reconhecimento, às vezes, tem que ter essa benevolência, mas a gente fica muito triste em saber de uma pessoa... Eu acho que essa questão do capitalismo, do dinheiro, infelizmente, a gente vê isso na Igreja Católica, na Igreja Protestante, enfim, essa questão do capitalismo, do envolvimento financeiro... Talvez até para manter também até para manter, tudo, né? isso sempre às vai vezes existir. O cara vai falar, poxa, se eu não fizer um capital aqui, eu não consigo manter tudo isso aqui. Às vezes né? o cobrar é um pouco assim, mas a partir do momento que você tem uma cobrança para um retorno estrutural da própria obra que está sendo desenvolvida, tal, acho que também, né, Paulo, não deve vender aqueles remédios e tal, mas a questão também, tem muita gente que fica agradecida com cura e dá dinheiro, né? Isso. Você leva uma parente sua lá com um problema, ele resolve o problema ou ajuda no tratamento medicamentoso, ele quer colaborar, ele quer contribuir de alguma forma. Eu acho que, agora, o que a gente fica muito chateado, assim, o João, que tinha todo esse nome, não só no Brasil, né? mas internacional, né? A gente vê essas coisas que nos deixam tristes. Eu acho que, mas olha, infelizmente, às vezes a gente... Aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que a pessoa não pode fazer o mal, porque quem planta o mal vai colher o mal. Então, eu acho que com ele, infelizmente, que a gente fica triste, a cidade vai acabar, tudo aquilo que foi criado em cima de um projeto dele não vai existir mais, e a gente acaba, de um modo geral, né, ficando desacreditado. Né? Você tem um descrédito, é tão difícil você ter confiança. Eu acho que o João foi muito feliz. A palavra de 2019 é confiança. Credibilidade. E o que não pode existir é essa perda de confiança, de credibilidade em algumas coisas que eram importantes. Né? Sem dúvida. Eu estava vendo no Jornal de Brasília, na internet, né? Os uberistas, 99, taxistas, eles cobram cerca de R$200 para levar de Brasília até lá, né? Vai num carro com 4. Sim, cada um dá 50, né? Ou com 3, tá, enfim. Falou que caiu o movimento já, né? Imagina. Quer dizer, então, impacta, como o Paulinho falou, o Porto de Santos ajuda todo mundo da região. Ali também ajudava o taxista de Brasília. Mas também é uma falha, né? da região, como acontece na nossa região, que achar que depender de porto vai resolver alguma coisa. Nós temos que depender de turismo, de porto, de uma série de outras coisas para você ter uma região saudável. É colocar as frutas em vários cestos separados, senão você vai contaminar uma com a outra. A cidade já errou desde a época que talvez tivesse uma condição de ficar restrito a uma pessoa que agora, pelo que parece, a gente não sabe, a gente não tem ainda uma decisão, mas pelo que parece, são muitas pessoas acusando da mesma forma, um charlatão, certamente. Eu penso, questão pessoal minha, em relação à religião, eu acredito em Deus. Eu acho que leio muito a Bíblia, e na Bíblia tem lá, até quem quiser dar uma olhada, naquela parte onde Jesus explica como fazer o Pai Nosso, todo mundo lê aquele pedaço, que é o pedaço onde Jesus explica o Pai Nosso. E ele fala que não precisa de nada. Aliás, não precisa de igreja. Ele fala, é bem claro ali o que ele fala. Então não tem que ter igreja, não tem que ter, na minha opinião, tá? Que eu respeito cada um que tem a sua mas naquele diferença. tempo também, né, João? Naquele tempo, qualquer tempo, Flex, você conversa direto com Deus. Vai falar com Deus, não precisa de intermediário. Tanto é que o João de Deus é tão cheio de histórias, João de Deus me livre aí, que pelo que parece... teu xará, João. João de Deus me livre, né? Porque quando ele passa mal, ele vem pro Einstein, né? Ué, por que ele não vai num concorrente dele lá, num colega dele lá pra resolver, se ele não pode ele mesmo curar? Cura todo mundo, não cura dele? Peraí, é história. Infelizmente, é claro que o ser humano ele precisa de algo para acreditar. Mas tivemos pessoas como comprovar a pessoa tem força direto, Filete.
Não precisa de intermediário nenhum, pode Sim, ter mas tem certeza. pessoas que estão com essa força Não abalada. tem. Meu ponto de vista, claro, respeito quem tiver o ponto de vista contrário, vai ter muita gente contrário. Mas você tem direto com Deus, pode ter certeza que você faz direto com Deus, não precisa de intermediário nenhum, tá ligado direto. Claro que você tem aquele poder todo que você tem, todo mundo tem esse poder, e você acha que colocando para pessoa, para uma imagem, para alguma coisa, para um símbolo, aquele a gente vai ter mais força. Tudo bem, respeito. Mas pode ter certeza que tem muito mais força direto com Deus que qualquer outro intermediário e não precisa de intermediário, pode ter certeza. Bom, mandar um abraço para todo mundo que participou, para quem vai rever a reprise às 11 horas, para quem vai chegar em casa ou sair, chegar em casa depois do cinema, depois do barzinho, ver a reprise 1h da manhã. Queria agradecer ao Paulinho Viazov, parabenizar pelo plano de saúde da Santa Casa, toda a direção, ele, o Augusto, na presidência. Entendeu? Que você venha mais vezes aqui para a gente bater papo. Obrigado, você foi também prefeito, né, da cidade progrediu na sua época também. E você tem muita coisa para falar, como você falou hoje do Condesb, enfim, né? Obrigado, Filete. Obrigado, João, a todos vocês que nos assistiram. Quero aqui desejar um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, que a gente tenha aí muita luz. Obrigado, viu, Filete? João Vilela. Obrigado, Filete, obrigado a todos. Não sei se a gente vai se encontrar antes do Natal. Natal. Estou antes do Natal, acho, não sei como é que está a programação da TV aí exatamente, mas se não ver vocês, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, realmente pensar da forma que tem que ser realmente a amizade das pessoas, da família, fazer o bem, como o Paulo colocou agora, perfeito. Quem faz o bem, pode ter certeza que vem o bem. Quem faz o mal, vai vir o mal, de alguma forma vem, de uma forma ou outra. Com certeza. Então, fique tranquilo, faça o bem, que você pode ter certeza que está fazendo o melhor da sua vida. Porque nós chegamos no mundo sem nada, saímos sem nada, então o que importa é o que a gente deixa nesse período que a gente fica aqui no mundo. Bom, uma excelente sexta-feira para todos, um excelente final de semana. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.